Jornal da Manhã, Paraná. 7h43. Repita. 7h43. O Jornal da Manhã conversa agora com o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Senador, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela atenção com a audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Brasil. Falou agora há pouco até que tinha um ouvinte lá na Itália, né? Pessoal na Itália. Hoje a internet potencializou esse hall de ouvintes. Então, bom dia a todos. Senador, vamos começar falando, claro, pela questão que está em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Os partidos PL e PT pedem a sua cassação, porque alegam que o senhor gastou demais na pré-campanha. O senhor teve um placar bastante positivo, 5-2, um placar expressivo, mas os partidos, inclusive, já avisaram que vão recorrer hoje, tanto o PL como o PT. Como é que o senhor está vendo toda essa questão? Olha, Marcos, eu destaquei duas coisas. Claro que primeiro uma vitória, né, para a preservação do mandato que foi me otorgado por quase 2 milhões de paranaenses. A gente tem que respeitar a soberania popular e o TRE do Paraná fez muito bem. Mas principalmente nesse ambiente polarizado, nesse ambiente que as pessoas têm deixado muitas vezes a lei de lado, foi uma mostra de independência judicial. Então, a primeira coisa que eu falei, há juízes em Curitiba. E Curitiba tem essa tradição, né, de ter um judiciário que foi independente, por exemplo, na época da Lava Jato, e aqui não fui só eu, né, nós tivemos juízes lá que enfrentaram os poderosos da corrupção, e agora nós vimos um Tribunal Regional Eleitoral proferindo uma decisão sobre uma enorme pressão política, uma decisão que ela é forte, Mark, não por conta numérica dos votos, mas pela solidez da fundamentação. Acho que ficou muito claro ali, desde aquele primeiro dia, que todas aquelas mentiras que estavam sendo contadas não passavam disso, de um saco vazio cheio de nada ali. Tanto que jornais, né, veículos da mídia nacional, que o julgamento chamou a atenção nacional, fizeram até editoriais, o Globo, o Estadão, dizendo, olha, a ação é vazia, é puro revanchismo. E essa é a nossa posição. A gente ouvia muito zum aqui, muita conversa fiada, muita fofoca. Eu sempre dizia, calma aí que o tempo é o senhor da razão nessa história. Vamos aguardar, e acho que o TRE honrou a tradição da independência da magistratura paranaense, o que é bom para o Brasil. Mais importante do que para o Paraná, é um farol para a independência da magistratura no Brasil. Como é que o senhor enxerga agora essa discussão no Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília? Da mesma forma, a gente vai aguardar sempre isso com serenidade, sem essa precipitação de dizer que vai julgar assim ou assado, que é até desrespeitoso ao Tribunal, à Justiça Eleitoral, e desrespeitoso ao eleitor paranaense. Porque assim, claro, eu sou diretamente atingido, mas o fato é que são 2 milhões de eleitores paranaenses que têm o seu direito de voto suprimido quando se caça um mandato por puro revanchismo político. E a gente sabe, no fundo, quem está por trás dessa história toda, que é a ideia lá do Lula, do revanchismo, que só descansa quando, entre aspas, né, não vou usar a palavra aqui, não sei se está liberado, a gente isso na rádio, melhor não, né? Melhor não. Ferrar, né? Então, entre aspas, foi mais ou menos isso que ele disse. Mas a gente está focado também no trabalho lá no Senado, mais do que ficar cuidando desses assuntos, que, claro, a gente tem que desviar nossa atenção para isso também, mas a gente tem focado no nosso trabalho lá no Senado Federal. Senador, falando então do trabalho do Senado, né, muita gente vem construindo a opinião que o senhor anda mais paz e amor, que o senhor não anda mais tão incisivo como já foi até na época da Lava Jato como juiz. E relaciona isso ao fato do senhor estar respondendo esses processos, que quer ter uma atitude mais low profile por enquanto, até resolver a situação. Isso é verdade? O senhor está mais tranquilo? Não, eu sempre fui um homem de diálogo, sempre fui uma pessoa de diálogo, então a gente quer resultados. Vou te dar um exemplo aqui. Eu acho que o projeto de lei mais importante votado nesse ano foi lá o fim das saídas dos presídios no presos do semiaberto. Por que é importante? Não que vai resolver o problema da segurança pública, Beatriz, mas o fato é que muda a direção de uma legislação que vinha cada vez mais leniente com os criminosos. O projeto foi aprovado na Câmara, estava lá no Senado e estava empacado, tinha muita resistência. Então eu trabalhei ali uma emenda para esse projeto, para resgatar aquilo que a gente entendia que tinha que ser mantido, que era, por exemplo, a atividade de educação do preso, aí sim do preso semiaberto,
uma atividade que ressocializa. Ou melhor, tem um potencial para ressocializar. Eu conversei com o relator, que era o Flávio Bolsonaro, ele concordou. Conversei com o presidente da Comissão de Segurança Pública, que estava achando que o projeto estava muito radical, que era o Sérgio Petecão. Trabalhei com o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, e a gente conseguiu aprovar, com a emenda da minha autoria. Foi para a Câmara e foi de novo aprovado. O presidente tomou a decisão infeliz de vetar parte importante do projeto. Esse veto vai ser derrubado na quarta-feira. Então, assim, claro, eu tenho meus posicionamentos muito claros ali dentro do Senado. Agora, eu não sou barraqueiro, né? Eu tenho as minhas convicções, mas também quero apresentar resultados para a população. Esse projeto é um projeto importantíssimo, até porque acho que a parte mais importante dele, que até não foi vetada, acho que o presidente lá não percebeu direito, senão provavelmente teria vetado, porque ele sempre tem essa política pró-crime, que é a que racionaliza a progressão de regime de cumprimento de pena. Como é que é hoje? O preso é condenado lá a 36 anos de cadeia, mas pela lei ele cumpre 1/6 da pena. Então a pena é real, 6 anos. Assassino no Brasil, tem gente que ficou 7 anos preso em regime fechado. Ele cumpre um dia de pena, e quando ele cumprir esse percentual necessário, se ele tiver bom comportamento na cadeia, ele vai para um regime menos rigoroso. O que a gente fez? Olha, não, precisa fazer um exame, que é o exame que a gente chama de exame criminológico, para ver se ele está apto a caminhar para um regime prisional mais flexível e menos rigoroso. Então esse, a meu ver, é o ponto mais importante. Então acho que a gente tem feito lá esse trabalho. Semana passada a gente estava envolvido na PEC antidrogas, eu ajudei na redação. Agora, claro, é um trabalho institucional, né? Não vou dizer assim, é o mérito só. Não, foi um trabalho conjunto. No próprio PEC das saídas, o senador Flávio Bolsonaro foi o relator lá no Senado, o Rodrigo Pacheco teve um papel importante, mas inegável que eu também tive uma participação relevante. Senador, mas outros fatos também contribuem com esse Moro mais paz e amor. A conversa com o Gilmar Mendes, por exemplo, e até queria perguntar para o senhor fez o cálculo político do que poderia impactar isso? Depois a gente viu ali um monte de nota plantada dizendo ali que o senhor teria sido humilhado na conversa, né? Algumas notas trazem isso. O senhor fez o cálculo político que essa conversa com o Gilmar Mendes, por exemplo, poderia trazer ali ruídos na comunicação com a base que o senhor fala? Nossos adversários sempre dizem que a gente é jacobino, radical, que queria cortar a cabeça de todo mundo, criminalizar a política. Na verdade, sim, políticos cometeram crimes, roubaram o país vergonhosamente. Isso está provado documentalmente, inclusive, até pelo dinheiro que foi restituído. Mas tentam criar esse clima como se nós fôssemos alguma coisa racional. Então, assim, eu sempre fui de diálogo, fui procurar, conversei. Foi uma conversa privada, que eu não divulgo, né, o conteúdo específico, mas posso te dizer, Marco, muita clareza aqui para o meu eleitor, inclusive, que tudo que foi dito pelo ministro teve a sua resposta ali no momento. Né? E a gente segue ali no mesmo rumo. Não foi pedir nada, o ministro não é julgador no TSE, não tem ali envolvimento em qualquer processo no qual essas acusações falsas muitas vezes são produzidas, que eu esteja envolvido. Mas acho que você abrir a oportunidade do diálogo é importante, quer seja bem sucedido ou não bem sucedido. E a gente vê hoje, né, um país mergulhado ainda na polarização, que é ruim para todo mundo, porque impede que a gente tenha discussão racional de várias questões de políticas públicas. A gente vê o governo Lula insistindo nessa polarização, e quando a gente tem alguém que dá um passo para vamos tentar colocar as coisas no seu devido lugar, muitas vezes tem essas críticas, né? Essas plantações de notícias, mas pode ter muita certeza que eu saí com bastante serenidade e altivez daquele encontro. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã Paraná, senador pelo estado do Paraná, então participando dessa entrevista. Ainda nessa esteira, né, de projetos que foram aprovados nesse ano pelo Senado, a gente vê aí a PEC antidrogas, que o senhor já citou, inclusive, e a gente estava até conversando antes aqui nos bastidores, né? É um recado duplo, tanto para o crime organizado quanto para o STF, que estava tentando, de certa forma, legislar sobre esse assunto? Beatriz, eu acho que o projeto é importante em vários pontos. Primeiro, havia uma intranquilidade que a gente percebia na sociedade de que ia haver uma legalização do tráfico e do consumo de drogas no Brasil,
através de um julgamento do Supremo Tribunal Federal. A gente respeita o Supremo Tribunal Federal, mas essa decisão pertence à população, através de seus representantes, os senadores e os deputados. Então, a discussão da PEC foi uma forma, olha, vamos discutir isso no Senado, no Congresso, e vamos ver qual que é a opinião dos parlamentares, qual que é a posição dos parlamentares. Eu sou contra essa descriminalização, e se ela fosse ser realizada, ela não poderia ser através do judiciário, porque o que mais ou menos a decisão do Supremo poderia levar? Uma descriminalização da posse de pequenas quantidades de droga, o que ia favorecer apenas ao distribuidor, varejista, nas esquinas das escolas, nas esquinas das ruas. E esse distribuidor varejista não trabalha sozinho, ele trabalha a serviço dos grupos criminosos. O mercado de tráfico de drogas é um negócio lucrativo e é dominado por organizações como PCC, Comando Vermelho. Então, uma descriminalização da posse de pequenas quantidades ia fortalecer o crime organizado. E o Senado deu o recado, colocou a PEC, aprovou dizendo, olha, o tráfico e a posse de drogas em qualquer quantidade vai ser constituído crime. E tem que ser avaliada todas as circunstâncias, né, que envolve eventualmente uma prisão ou um processo, sem prejuízo de que algo que está na lei, que é correto, de distinguir entre o traficante e o usuário. O usuário no Brasil hoje já não é preso, ele já não é submetido aí a penas privativas de liberdade, ele é submetido a penas alternativas, advertência, tratamento compulsório. Então a lei já dá um tratamento adequado. Agora, o pessoal critica, não, mas a guerra contra as drogas faliu, não resolveu. E sem ela, como nós estaríamos? Essa é uma indagação. Que a vida, né, é uma experiência, e nós vamos tomar um passo largo de descriminalizar todas as drogas, nós podemos incorrer aí em graves consequências. Um estado lá americano, Colorado, por exemplo, que foi um dos pioneiros nos Estados Unidos que descriminalizou a posse de maconha e até outras drogas em qualquer quantidade. Eu estava lendo estudos esses dias, e claro, tem vários estudos em vários sentidos, mas um dado me chamou a atenção, o aumento do número de suicídios com pessoas constatadas depois na toxicologia que havia consumo e uso de maconha, né, ou outras drogas. Então são passos que nós temos que tomar com muito cuidado e tem que ser feitos no parlamento. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, conversando com a audiência da Jovem Pan News e da Jovem Pan em todo o Paraná. Senador, nós tivemos recentemente o Conselho Nacional de Justiça fazendo várias investigações em relação à conduta sua e de outros juízes da Lava Jato. A juíza Gabriela Hart vai ter ali um PAD, né? Possivelmente analisar no futuro. O senhor também estava entre ali os alvos do corregedor Salomão e ficou para depois essa investigação. Como é que o senhor vê essas acusações? E já aproveitando aqui para falar de maneira mais global o assunto, há ali alguns personagens conhecidos paranaenses, como o Tony Garcia, que está lhe acusando ali também de má gestão no curso da Lava Jato. Como é que o senhor responde a tudo isso? Não, eu não respondo a pessoas que não existem, né? O Tony Garcia é uma pessoa que não existe. Agora, em relação ao trabalho... Ele está no Twitter dele fazendo acusações contra o senhor. Mas é uma pessoa que roubou aqui o consórcio Garibaldi, foi condenada criminalmente, né? Como é que vai alguém confiar na palavra de um sujeito dessa natureza? De todo modo, em relação ao trabalho que foi feito ali na Operação Lava Jato, surgiu aquele zum, a gente vai esperar ali a decisão do CNJ, né? O que eu posso te garantir é o seguinte, o fato objetivo que tem no relatório da Corregedoria é que entraram nas contas judiciais ali da 13ª Vara mais ou menos 2,2 bilhões de reais que foram recuperados de criminosos que haviam roubado a Petrobras durante os governos do PT, né? O governo do PT promoveu a maior roubalheira na Petrobras, indicou aqueles diretores ladrões, e esse é o fato objetivo, esse é o fato histórico. O resto é cortina de fumaça. Esse dinheiro entrou 2,2 bilhões nas contas judiciais, e esse dinheiro foi para a Petrobras, porque era vítima do processo. Não tem nenhum centavo desviado, não tem nada dessa conversinha que querem tentar inventar. O CNJ proferiu uma decisão semana passada, manteve, né, a juíza Gabriela Hart no cargo,
e é uma juíza que foi corajosa, né? Condenou lá o ex-presidente Lula e vive esse clima de revanchismo político, né? Acho que essa é a principal causa desses processos. Mas eu tenho muita tranquilidade em relação ao trabalho que foi feito. Ao contrário, foi a maior recuperação de dinheiro roubado da corrupção feita no país, e a gente vai aguardar qualquer decisão ali com serenidade, né? É aquela velha história, né? Quando não tem o fato, se quer tentar criar um fato com adjetivo. Então eu vi lá algumas coisas, gestão caótica, mas qual que é o dado? Qual que é o fato objetivo que diz que a gestão foi caótica? Recuperar 2 bilhões e devolver a Petrobras, entrar na conta judicial e sair da conta judicial para a Petrobras? Não existe o fato. Vamos aguardar com serenidade aí essa decisão. Ele chegou a falar em cashback, senador. O corregedor, né? Luiz. Veja, isso que eu te falei. O fato objetivo é: o dinheiro entrou, recuperado dos ladrões da Petrobras durante o governo do PT, e saiu para os cofres da Petrobras, que é um procedimento padrão. A única coisa que mudou ali foi que os valores foram superlativos, tá? E esse dinheiro foi retornado. Depois houve aquela discussão da fundação que quiseram criar e tal, etc. Eu já nem estava mais ali dentro da vara federal, já tinha saído ao governo, mas eu tenho certeza da honestidade e integridade tanto da juíza Gabriela Hart como também dos procuradores do Ministério Público. O que o senhor, nunca perguntamos isso, o que o senhor pensa sobre essa fundação? O senhor não estava mais, para deixar claro. Foi algo depois lá do meu período, né? E eles tinham as razões que eles colocavam, que entendiam, porque o dinheiro não podia retornar à Petrobras, já que era uma multa paga à Petrobras. Na perspectiva dos americanos, ela não era bem vítima, né? E os diretores e os gerentes dela se corromperam. Então havia toda essa questão jurídica, e mais importante era trazer o dinheiro da multa da Petrobras dos Estados Unidos para o Brasil, para que o dinheiro não ficasse lá, que poderia ter ficado integralmente lá nos Estados Unidos. Então foi a forma que eles construíram para fazer isso. Talvez tenha sido uma ideia não bem elaborada, até pelas consequências políticas desse tipo de debate, mas foi algo que eu não participei. Eu estava no governo na época. Para mim, né, era muito mais interessante, na perspectiva do governo, que o dinheiro voltasse integralmente ali ao governo federal para investimento, seja lá em obras, seja em projetos sociais ou coisa parecida. Senador, bom dia. Trazendo um pouco para a nossa paróquia, vamos dizer assim, como o senhor pretende ter atuação nas eleições municipais agora? Será um cabo eleitoral ativo? Podemos esperar talvez num palanque da sua esposa, caso ela dispute alguma coisa? As pré-candidaturas Paraná fora podem esperar o senador presente? Essas pré-candidaturas podem ser levadas a sério? Eu pergunto porque o União Brasil, na eleição passada, chegou a lançar o senhor, ou lançaria a presidente da República, isso não se consolidou. Essas coisas estão a sério? O senhor vai estar ativo nos palanques ou vai se manter mais em Brasília? Pedro, eu estava ouvindo a rádio antes de vir para cá, também sou um ouvinte, e eu vi o Mark dizendo que as pessoas não estão muito pensando ainda em eleições municipais, em nomes, e isso é um pouco prematuro. O que eu tenho visto, e aqui é uma crítica agora, não é pessoa normal, senador. O que eu tenho visto, que é uma crítica aqui que a gente pode fazer em relação às eleições municipais em geral, mas vale também para Curitiba, é a falta de discussão de projetos. Não, qual que é a ideia da Curitiba aí do futuro? O que se quer fazer para mudar a vida para melhor do cidadão curitibano, maringaense, de Londrina, de Cascavel, de todo o país? Aqui a gente vê uma cidade um pouco parada. A tal da linha verde aí está 200 anos sendo construída, parece uma pirâmide do Egito, que não terminaram ainda. A gente vê algumas coisas com dificuldade. Saúde aqui na cidade de Curitiba, fila para exame, fila para ter consulta, o potencial que tinha da telemedicina, da digitalização do serviço de saúde, eu acho que não se aproveitou devidamente e poderia ter se aproveitado melhor, porque a gente teve a pandemia, que foi um fato trágico, mas impulsionou esse tipo de tecnologia. Então a gente vê umas coisas assim paradas, né? Eu fui esses dias, eu fui dar uma passeada num par desses parques de Curitiba, e que é um do cartão postal da cidade, e o curitibano vai para ter o seu lazer. A gente sofreu um ataque lá de borrachudo, né, que demonstra falta de zelo, né, isso é colocar larvicida, isso é cuidar do saneamento e tal.
Então a gente tem que ter uma discussão em cima de projetos da cidade, e eu tenho visto isso faltando. União Brasil tem o pré-candidato, que é o Ney Leprevot, né? Mas acho que as pessoas querem ouvir, e aqui não é nenhuma crítica a ele especial, mas querem ouvir sobre projetos para a cidade. Nesse sentido, quem seria o seu nome para a Prefeitura de Curitiba, então? Eu ainda não estou debruçado sobre a Prefeitura aqui de Curitiba, sobre a campanha. Eu estou buscando também essa ideia de, vamos ver quais são os projetos e propostas que nós temos a colocar. Temos o pré-candidato Ney Leprevot da União Brasil. E por que a sua esposa deixou São Paulo e veio para Curitiba? Olha, na verdade, ela continua como deputada federal por São Paulo, com os projetos, né, de São Paulo, inclusive destinando recursos das suas emendas parlamentares para São Paulo. Agora a família, eu e a família dela moram aqui, então foi um movimento natural, né? A gente estudou muito isso, das possibilidades legais de fazer isso, e foi feito com naturalidade. Aí tenta se criar um carnaval em cima disso, porque não tem projeto, né? O PT, por exemplo, que fala aqui de não tem nem candidato, e aí veio criticar a transferência aqui da minha esposa com medo, né? Com medo de que ela seja candidata a alguma coisa, porque não tem o que apresentar, né? Até a gente sabe que ele vai apoiar talvez o PT, o Luciano Dutti, não sei se é o tipo de apoio que eu gostaria de ter, né? Ficar cravado na testa aí que é o candidato do PT, porque não tem projeto. Mas, senador, vamos lá, não é uma jogada política de ocasião? Ela é deputada por São Paulo e aí muda o domicílio para Curitiba. As pessoas estão confusas, né? O porquê exatamente isso aconteceu? Só por causa da família? A família dela reside aqui. Mas no então, calendário para facilitar... Isso, mas vocês observaram o calendário eleitoral. Não foi logo após a eleição, vocês esperaram o prazo. Ela ia ser... nós íamos fazer essa transferência em algum momento durante o mandato, escolhemos fazer nesse momento específico. Mas o fato dela ser vista aqui, ser transferida para cá, ela é nascida aqui em Curitiba, né? Ela mantém a atividade parlamentar lá em São Paulo, tem o escritório de representação e vai continuar representando São Paulo durante todo o mandato parlamentar dela, mas é um fato absolutamente natural ela transferir o domicílio aqui para Curitiba. Mas quando o senhor fala todo o mandato, quer dizer que ela não vai ser candidata agora em 2024. O senhor confirma isso? Ela vai ser candidata? Isso é uma questão que você perguntar para ela, mas não só para mim, não manda a minha esposa. O senhor falou assim, ela vai... A gente respeita a autonomia da minha esposa, inclusive ela está fazendo um grande trabalho lá em Brasília, principalmente na área da saúde, que ela se dedica bastante a esse assunto. Teve envolvido agora na aprovação da nova lei, do projeto de lei que trata das pesquisas clínicas, né, que isso é para facilitar a introdução de novas tecnologias, de novas pesquisas, facilitar, né, criar novas soluções aqui para a saúde das pessoas. E ela está fazendo o trabalho dela, né? Em relação aos planos políticos dela, vocês têm que perguntar para ela. Eu não sou o marido que sou o chefe político dela, eu sou o marido que respeita a autonomia parlamentar e a autonomia política da minha esposa. Ela está convidada, inclusive já convidou mais de uma vez, estão abertos os microfones aqui para deputada Rosângela Moro. Para terminar, senador, vamos lá, como é que o senhor faz uma avaliação do seu mandato até agora? O que o senhor pode apresentar ao Paraná que está te ouvindo agora como resultados do seu mandato e o que o senhor planeja trazer ao Paraná nos próximos anos? Olha, eu sou um parlamentar de oposição. Então, assim, quem está no governo tem que apresentar os seus resultados para o país. O que a gente vê é um governo sem rumo. Um governo que está fundado na ideia de arrecadar mais tributos, mais impostos da população. Eu tenho sido oposto a essa política. Votei com dó lá, ano passado, contra a reforma tributária. Acho que a reforma tributária é importante para simplificar, mas não concordo com uma reforma tributária que vise aumento de tributo. Por exemplo, já estão discutindo, Mark, o aumento do imposto sobre herança. Aprovaram lá a possibilidade do imposto sobre herança ser progressivo, que é uma ideia até interessante, né? Quem a herança maior paga mais, tal. Mas o que a gente vê no Brasil que vai ser utilizado aí para colocar carga de impostos, principalmente em cima da classe média. Temos avançado no campo da segurança pública. Já que o governo não tem política de segurança, nós temos trabalhado para aprovar projetos nessa área, seja da minha autoria, como que foi aprovado no Senado o banco de DNA de criminosos, que nós estamos querendo ampliar, e do outro lado,
né, contribuindo de forma relevante para a PEC antidrogas, para esse projeto lá do fim das saidinhas. Agora, o Brasil vive num cenário difícil, porque é um governo sem rumo, e nós fazemos oposição. E fazemos oposição sem baixar a cabeça. Nós temos anunciado essa aproximação do Lula com as ditaduras. Tá? Nós convidamos e trouxemos ali por videoconferência, infelizmente, a pessoa física não pôde vir porque existe uma ditadura lá na Venezuela, mas trouxemos a Maria Corina Machado, que é a principal candidata, né, de oposição da Venezuela. Aparentemente não vai poder concorrer porque é uma ditadura e ele tem medo de perder. E o Lula lá elogiando, né, a democracia relativa de Maduro e recebendo ele aqui com todas as honras, assim como gente do PT indo lá dizendo que a democracia chinesa é efetiva. Então, o nosso foco principal do mandato, já que foi eleito o governo Lula, é fazer oposição. Agora, é uma oposição que também é racional. Então, a gente quer também construir projetos. Né? Por isso que, naquela sua pergunta anterior, né, não tem sido mais moderado e tal. Eu diria assim, eu sempre fui uma pessoa de diálogo e também ficar berrando, gritando. Né? Agora, a gente tem feito a crítica, tem apontado os erros, tem estado sob ataque, mas mesmo assim temos conseguido aprovar os nossos projetos e fazer uma oposição importante a esse governo desastroso que é o governo do Lula. Senador, até uma pergunta que chega da audiência de forma veemente, várias pessoas perguntando isso, sobre emendas parlamentares. O senhor tem uma lógica especial para tratar essas emendas? Como é que o senhor destina elas? Bem, eu repassei bastante valores aqui para a segurança pública do Paraná. É um setor que a gente vê que está abandonado pelo governo federal, então que entendíamos que precisaríamos bastante recursos. Mas a gente tentou fazer algo relacionado a um projeto estruturante. Então eu passei, por exemplo, milhões de reais para projetos da perícia científica, polícia científica, né, da área de perícia da polícia que investiga os crimes. Por quê? Porque você tendo boas investigações, você evita a condenação de inocentes, você possibilita que sejam identificados culpados e esses criminosos perigosos sofram processos e sejam retirados de circulação. E quando se investe em um projeto estruturante, em laboratórios, por exemplo, de perícia, por exemplo, aqui de Curitiba, no Paraná, serve a todo o estado. Né? Porque as pessoas gostam muito lá de comprar carro, comprar armamento e ficar distribuindo, tirando foto, que é uma política importante, porque a polícia precisa de veículo e de armamento, mas normalmente tem pouca atenção a esses projetos estruturantes. Boa parte do dinheiro também foi para a saúde, né, para entidades filantrópicas, que infelizmente também tem uma política de achatamento do pagamento que o governo faz em relação aos seus serviços. A velha história da questão da tabela SUS, que não é corrigida de maneira adequada e não remunera os serviços prestados por essas entidades. Então nós temos repassado, observando principalmente a qualidade do projeto, porque eu também tenho uma preocupação, né, que o dinheiro da emenda parlamentar, que é volumoso, seja bem empregado, né, seja bem tratado. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, quero agradecer a presença. Tinha conversa aqui para mais uma hora ainda, tinha assunto para mais de uma hora de conversa. O senador está sendo mais moderado no Senado, mas dá umas caneladas nas redes sociais aí, sendo em uma conversa mais dura com o deputado federal Zeca Dirceu? As pessoas perderam, né, a noção, muitas vezes, do que elas podem falar. Então, eu tenho o deputado, não tenho nenhum problema pessoal em relação a ele, e o deputado veio falar mentiras em relação a esse procedimento CNJ, devia ter vergonha, devia ler o negócio antes de falar bobagem. E aí eu tive que falar que, olha, meu amigo, né, olha para o teu quintal, olha para tua casa, né, e quem entende de cadeia é o pai dele, né, e não estou falando em Lava Jato, né, ele foi condenado no mensalão. Eu acho que até essas figuras públicas condenadas por corrupção, não sei até que ponto tem um papel legítimo dentro da vida pública. Claro, todo mundo tem a possibilidade de se redimir, mas o Brasil não ouviu até hoje um pedido de desculpa vindo do governo Lula por toda a roubalheira que foi feita
durante as gestões anteriores. Mais duas perguntas para terminar mesmo, que chegam da audiência de forma repetida. Sua opinião sobre liberdade de expressão no Brasil, como é que o senhor está vendo essa questão Elon Musk, STF, como é que o senhor tem visto tudo isso? A minha visão sobre isso, Marco, é muito clara. A gente precisa pacificar o país. A gente precisa retornar, né, às normalidades institucionais. Então existe uma percepção de muitos de que houve um momento de emergência e que algum radicalismo foi necessário. Essa é uma visão de parte, né, do mundo político e de parte até da sociedade. E talvez tenha tido ali alguns exageros naquele momento. Agora é o tempo, passado todo esse período, de nós retornarmos a uma normalidade institucional, no qual a gente tenha mais previsibilidade das ações de todos as pessoas, acabar com esse clima de revanchismo. Do jeito que as coisas andam, eu estou vendo que a gente vai chegar em 2026 e o debate vai ser igual ao de 2022. E aí o Brasil não anda para frente. Então, trabalhar contra a polarização é importante. Isso não significa abdicar de fazer oposição a um governo que faz muitas coisas erradas. Mas não adianta a gente ficar trabalhando apenas o passado. É isso que eu tenho falado também da Lava Jato. Eu tenho um grande orgulho da Lava Jato. Mas eu não subo lá no púlpito do Senado, na tribuna, todo dia, e fico falando do triplex ou do sítio de Atibaia. A gente está interessado em quem? Debater os temas do momento e apresentar resultados para a população. Sem, como eu disse, sem que isso signifique uma negação do passado. Agora, existe esse revanchismo, esse clima de vingança, mas esse pode ser um projeto de governo? Eu acho que não. Agora, sobre Flávio Dino, que mais perguntam aqui. O senhor repensou, vai anunciar seu voto ou segue na postura de deixar o voto secreto? Em relação ao Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Que eu falei nesses tempos de polarização, eu resolvi deixar o meu voto secreto, mas o leitor pode ter certeza que a gente tomou a melhor decisão e a gente respeitou o voto do eleitor nesse caso específico. Usando o seu termo, tem muito zoom sobre uma suposta briga sua, ou um desentendimento, ou um distanciamento, como queiram, do senhor com o Deltan Dallagnol. Isso é verdade? Não existe nenhum. Isso aí também é outra fofoca política, as coisas que vão se falando. Ele fez um excelente trabalho na operação Lava Jato, fazia ali um trabalho excelente como deputado federal. Infelizmente houve essa decisão do TSE com a qual eu discordo, mas não existe nenhuma animosidade ou desentendimento ou qualquer coisa dessa espécie. Senador, quero agradecer a sua atenção com a audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Muito obrigado, Marco, pela oportunidade. Mais uma vez aí para todos vocês, um bom dia e tenham uma boa semana. Segunda-feira é sempre prenúncio de uma boa semana. Obrigado, senador. Agora, 8h15. Repita. 8h15, estourou tudo aqui, Bia. Rapidamente, Café Lontrim. Bem rápido. Quem leva hoje o kit é o Rodrigo, final do telefone 5679. É só aguardar que a produção da Jovem Pan entre em contato com você. O Bruno Previte está nos olhando aqui feio. Ele que vem chegando com o Rock and Pop em Curitiba. Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu seguem com o Jornal da Manhã Nacional, enquanto Cascavel, Ponta Grossa e a outra Jovem Pan Londrina e aqui em Curitiba com o Rock and Pop. Eu volto às 4h no RIC Notícias e Opinião. Até lá. Grupo RIC, jornalismo de resultados. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal da Manhã. Paraná.